Fala galera, eu sou o Richard e sejam todos muito bem-vindos ao Z Talent Class. Toda semana nós preparamos os melhores conteúdos para vocês ficarem atentos e preparados para a nova edição do Z Talent. Essa semana nós vamos falar sobre arquétipo, tom e personalidade. E aí, bora lá? Antes da gente começar, o que é importante ser feito? Existe uma técnica de planejamento estratégico utilizado para auxiliar pessoas e organizações a identificarem suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dos seus projetos. Ao identificar suas forças, estamos falando ao que se refere em iniciativas internas que estão com um bom desempenho dentro da sua organização. O que fazemos de bom, o que diferencia o nosso produto ou serviço da nossa concorrência e o que o nosso público gosta do nosso produto. Já nas fraquezas, é identificar o contrário. Qual iniciativas internas estão com um desempenho ruim ou mediano? O porquê isso está acontecendo, o que pode ser feito para melhorar e quais são os principais recursos que podem ser implementados para melhorar essas baixas expectativas. Já nas oportunidades, são resultados das suas forças e fraquezas existentes somadas a qualquer iniciativa externa, que colocarão a empresa em uma melhor posição, podemos dizer assim. Quais são os recursos que podem ser utilizados para melhorar nossas fraquezas? São pontos que podem ser pensados. Existem oportunidades no mercado para o nosso serviço ou produto? Isso também precisa ser bem identificado. E quais são as metas que vão ser utilizadas para melhorias esse ano? Afinal, o que é personalidade de marca? Personalidade de marca é um conjunto de traços e características humanas de uma marca que adota para se comunicar e se relacionar com o seu público-alvo. É a maneira como a marca se apresenta, age, fala e se comporta. Como se fosse uma pessoa real, podemos dizer assim. A personalidade da marca é construída a partir de vários elementos, incluindo a identidade visual, a linguagem da marca, o tom de voz, o estilo de comunicação, a história e os valores dessa empresa. Ela pode ser descrita como um meio de adjetivos, podemos dizer assim, como amigável, confiável, moderna, sofisticada, entre outros, que ajudam a transmitir a imagem que a sua marca deseja para os seus consumidores. Ao definir uma personalidade de marca consistente e autêntica, a empresa pode construir um relacionamento mais forte, profundo e duradouro com o seu público-alvo, aumentando a fidelidade e o engajamento dos consumidores com a marca. Depois da leitura e entendimento do briefing, são extraídas informações importantes do seu cliente. Entendendo como será feita a comunicação da marca e cliente, existe uma técnica muito importante chamada arquétipo. Com atributos da psicologia e criado no século XIX, os arquétipos de Jung são utilizados até hoje no meio criativo e de marketing para entender como se comunicar com o seu cliente de igual para igual. Entender quais são os seus maiores desejos, o que chama a atenção e como fidelizar e identificar as suas maiores necessidades. Mas afinal, quais são as reais necessidades de entender como se comunicar com o seu público ideal? Sabendo disso, é importante a gente entender quais são os reais impactos dos arquétipos na sua marca. Pense em uma pessoa com personalidade forte e outra que não se posiciona tão bem assim, ou que tem traços misteriosos e não muito impactantes. Qual dessas duas pessoas tem as maiores chances de ser lembradas, de serem mencionadas ao assistir um filme, por exemplo, ou até mesmo numa conversa entre amigos? Além de gerar um reconhecimento de marca e se destacar no mercado, são criados pontes de conexões genuínas entre a oferta do produto e o recebimento da mensagem pelo consumidor. Pense em grandes empresas que se destacam em seus nichos de atuação. Ao comprar uma bolsa da Chanel, por exemplo, você não está apenas pagando por um saco de tecido que guarda objetos. Existe uma essência, toda uma construção de ter aquele bem de consumo, daqueles que se refletem no dia a dia do consumidor. O mesmo acontece com o Starbucks, por exemplo. Por que as pessoas não vão, por exemplo, numa lanchonete de esquina para pedir um café e vai até a empresa que vende a mesma bebida por muitos reais a mais? A lista de exemplos é extensa e pode ser substituída por centenas de outras marcas que constroem uma personalidade tão forte, mas tão forte, a ponto de venderem um
um estilo de vida. Os arquétipos são fundamentais para realçar a essência das marcas e criar ofertas que vão além da simples necessidade de posse, tocando nos desejos, implicações sociais e gatilhos emocionais que cercam o ato de compra. Depois de entender sobre os arquétipos de marca e como eles são poderosos para melhorar a relação entre empresa e o seu consumidor, é hora de descobrir mais sobre eles. Conforme o nome já adianta, o inocente é aquele que inspira pureza, simplicidade e positividade em relação a si mesmo e ao mundo. Ele enxerga as coisas de forma simples e acredita que grandes soluções podem ser encontradas quando lidamos com as questões de uma forma, como podemos dizer assim, descomplicadas. Outras características marcantes na personalidade são a autenticidade, espontaneidade e a transparência na tomada de decisões. Um dos maiores exemplos é a McDonald's e a Coca-Cola. O arquétipo do sábio é responsável por estimular o aprendizado e valorizar o ato de pensar. Fonte de sabedoria e grandes insights acreditam que compartilhar conhecimento é uma grande forma de entender o mundo e chegar até grandes lugares. Sua personalidade preza, até então, por estar de olho sempre nas principais tendências, estudos e matérias que possam melhorar o entendimento sobre assuntos que são importantes e diversos. A ideia de mentoria ou consultoria pode ser vista na linguagem, elementos visuais e discursos como um todo. Um bom exemplo é o TED Talks, que conta com centenas de versões espalhadas pelos 7 continentes. E grande exemplo disso também são ações que ilustram o que o arquétipo pode ser tão importante. Grandes exemplos são redes de ensino e canais jornalísticos. Avançando nos principais arquétipos de marca, encontramos o herói, destinado a mudar o mundo, esforçado, corajoso e bem sangue nos olhos. Esse perfil é altamente produtivo e está sempre pronto a encarar qualquer desafio que surja pelo caminho. Nas ações publicitárias, você vai reparar, na maioria das vezes, um certo ar de dever cumprido, esforço e dedicação, onde tudo é possível, sabe? A superação de falhas do cotidiano é vista de maneira muito forte. Heróis não se deixam abalar com respostas negativas ou processos que podem ser dificultosos no caminho. É impossível não pensar na Nike como uma das principais marcas que reforçam muito o arquétipo do herói, seja nas produções de vídeos ou imagens que estampam as lojas de e-commerce da marca. Produtos, outdoors, redes sociais, tudo comunica de uma única forma. A sensação de esforço, dedicação e muito suor envolvido. A força é muito bem retratada das suas formas mais sutis, mas ao mesmo tempo muito impactantes. Um dos principais artifícios que usam esse modelo da vida real são os atletas e figuras de superação, meio que de uma forma de atividade física ou com algum semblante inspirador. Ele também pode ser reconhecido enquanto rebelde, inquieto e pronto para quebrar as barreiras do cotidiano. A sensação de incômodo em relação à sociedade, processos enraizados e burocracia fazem com que o fora da lei seja capaz de revolucionar o que está ao seu alcance. Esse espírito de bad boy permite com que as marcas envolvidas nesse arquétipo sejam vistas como fora do seu tempo, disruptivas e inovadoras. O exemplo mais óbvio do que a gente pode falar de marcas fora da lei é a Harley-Davidson, mas hoje nós vamos dar destaque para a Apple. Em 1976, o mundo ainda não havia sentido nem um pouco do gostinho da transformação digital, e muito pelo contrário, as tecnologias da Apple eram poucos funcionais e seguiam por um rumo bastante óbvio. A Apple foi uma das principais responsáveis por transformar a forma com que o mundo via aparelhos eletrônicos como os computadores pessoais, eliminando barreiras e abrindo espaço para um mercado que revolucionou a sociedade. Nas redes sociais da marca, vemos um feed com conteúdo que foge do óbvio. Você não verá de forma alguma séries de iPhones ou computadores, por exemplo. Em si, um conteúdo com um ar mais selvagem, aventureiro e totalmente fora da curva. Conforme o nome já adianta, o explorador carrega consigo uma grande vontade de descobrir o mundo.
suas novidades, não se empreender em amarras da sociedade e se desprender do tédio do dia a dia. A ambição é uma das principais características desse arquétipo, que preza pela liberdade e acredita que grandes sensações como a felicidade e a plenitude pode ser conquistada a partir de pequenas quebras de rotina, por exemplo. Só basta querer. A Land Rover é um grande exemplo de marca que trabalha muito bem com essas características. Ao observar a sua conta oficial no Instagram, percebemos carros sempre em movimento e paisagens muito selvagens, quase como se estivesse confrontando algum tipo de obstáculo ou convidando o seu público a participar daquelas aventuras. Os conteúdos convidam o leitor a se desafiar, fugir do tradicional e se permitir momentos incríveis e desafiadores. O arquétipo do mago tem como pilar a transformação da realidade e do senso comum. Pode contar com um ar de mistério, por exemplo, improvisação, ironia, ilusão ou até magia, como o próprio nome já diz. Outras características importantes são a coragem, a liberdade, inovação e a criação de ideias disruptivas que acabam sendo vistas como loucas. Para exemplificar, existem inúmeras marcas que utilizam muito bem o arquétipo do mago. O nosso exemplo de hoje é falar sobre a Disney, com todas as suas magias e comunicações que mexem com a nostalgia de qualquer um. Também conhecido como um cara comum ou pessoa comum, o seu principal objetivo é se inserir de forma efetiva na sociedade. Ou seja, percebemos que esse arquétipo tem como afinidade uma rotina a não se importar em ser mais um dentre os demais. Existem diversas fórmulas de mágicas ou sucesso de grandes promessas. A eficiência em alcançar de forma prática, factível, democrática ou acessível. O desejo de pertencimento é grande e muitas marcas estão investindo nessas características para aumentar os níveis de humanização e engajamento com seus clientes. Um bom artifício para transformar-se no cara comum é o trabalho de marketing de influência. Um bom exemplo é a Amazon e a Walmart, que buscam vender para todo mundo. A linguagem é acessível e desperta sentimentos de que o telespectador facilmente poderia ser aquela pessoa, vivendo aquelas situações ou aqueles impasses, solucionados pela marca. Por mais que o nome faça referência a um sentimento romântico, o ponto principal desse arquétipo não necessariamente envolve amor, mas sim a personalização. O amante é a sensação que fica com que aquela marca se entrega tanto ao cliente ao ponto de despertar prazer. A característica que envolve os produtos ou serviços, então, é o limite da produção. É uma quantidade tão pequena que as pessoas têm aquela sensação de ser algo único, o que desperta o sentimento de exclusividade. Quando pensamos nessa categoria, praticamente ouvimos frases ditas em propagandas de perfume, sempre com um toque de sensualidade, ousadia e intimidade. E a ideia justamente é essa: criar propagandas e peças publicitárias capazes de conversar diretamente com o telespectador, como se fossem feitas para cada uma daquelas pessoas em específico. Podemos observar bem essa linguagem em marcas como a Calvin Klein, a Chanel e a Victoria's Secret. Também conhecido como bobo da corte, aqui a ideia é se divertir. Despreocupado, engraçado e acessível, esse é o perfil conhecido por fazer graças de si mesmo e viver a vida de uma forma mais tranquila. Marcas que trabalham com esse arquétipo têm como visão o fato de que viver é simples, basta apenas colocar um sorriso no rosto e não entrar na pilha do cotidiano. Não espere grandes posicionamentos ou ideias extremamente disruptivas. A chave aqui é conquistar um grupo de pessoas com a premissa de que elas serão aceitas, independente de quem são. Por isso, vemos marcas com produtos de acesso mais fáceis se inserindo nesse formato. Afinal, a ideia não é segregar, e sim aproximar. Como podemos ver, a mais recente campanha do iFood ou qualquer peça publicitária que envolva a Netflix. No caso do cuidador, podemos esperar muito carinho e afetividade desse posicionamento. A marca existe enquanto solução para promover uma vida melhor para os seus clientes e não mede esforços para que isso seja feito de fato.
Por isso, é comum ver marcas desse tipo se posicionando frente a assuntos muito importantes no mundo, como impasses, doenças e questões ambientais. Marcas muito conhecidas que utilizam muito bem o arquétipo do cuidador são a Neve, de papel higiênico, e de fraldas, como a Turma da Mônica e a Pampers. O criador é engenhoso e cheio de criatividade, e não sossega até encontrar novos projetos interessantes. Tem traços artísticos e deseja deixar sua marca no mundo. Gosta de compartilhar conhecimento e valoriza qualquer ideia, mesmo que pareça boba, por exemplo. A Lego é um ótimo exemplo de marcas do arquétipo criador. A partir dos bloquinhos, é possível mergulhar em um mundo de infinitas possibilidades, trabalhando com traços criativos e eliminando barreiras. Já a Apple, marca que também foi apontada no arquétipo fora da lei, também se encaixa perfeitamente nessa categoria. E outra que faz parte muito do nosso cotidiano e dia a dia é a Adobe. Para finalizar, nós temos o arquétipo do governante. Esse se posiciona como um líder nato, confortável em meio a grandes multidões e tem facilidade de se expressar por conta de um grande poder persuasivo. O carisma é percebido com frequência, mas quando precisa, ele não deixa de investir em aspectos como a autoridade e a força no seu discurso. Com essa capacidade de unir grupos de pessoas específicas, cria-se uma comunidade em torno do serviço ou do produto da marca. De forma restrita, quem conquista o seu lugar é visto de forma superior aos demais. Um dos grandes pontos que envolve o governante é a sensação de status, poder, glamour e ostentação. Como não pensar na grande marca de relógio Rolex? A marca que é totalmente desejada por todo mundo que ama relógio. Ao definir seu arquétipo e personalidade, você define o tom com que sua marca vai se comunicar com seu público. Isso envolve termos, gírias, slogans e outras características próprias para transmitir o posicionamento e os valores daquela empresa. Olha, falamos de diversas coisas hoje e o Z-Talent Class só tá no começo. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, não deixe de curtir o canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e, obviamente, comente aqui o que você achou do nosso conteúdo de hoje. E a gente se encontra no Z-Talent Class da semana que vem. Tchau!